Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Também nossos amigos que nos acompanham pela internet. Estamos juntos adorando o nosso Deus e quero saudá-los também. Podem sentar, que eles estão em pé. Eu gosto muito do livro do Apocalipse. O Apocalipse é a história dos últimos momentos deste mundo. O que aconteceria antes da volta de Jesus. E nós observamos aqui, em todo o livro do Apocalipse, a guerra se travando entre as forças do bem, com Cristo e seus anjos, contra as forças do mal, Satanás e seus anjos. É bem verdade que muitas vezes nós estudamos o Apocalipse e alguns símbolos são bem difíceis de entender, alguns até quase impossíveis. Mas o próprio Apocalipse ou a própria Bíblia nos dá a resposta para praticamente todos os símbolos que estão aqui dentro deste livro. O Apocalipse ele é quase inteiro simbólico. Os únicos capítulos que são 100% literais são os capítulos 21 e 22, que falam da volta de Jesus e de um novo céu e uma nova terra. Mas quando o Apocalipse é aberto, João ele recebe de Cristo uma mensagem magnífica. A primeira mensagem descrita no Apocalipse é endereçada às 7 igrejas que existiam na época de João, ali na região da Ásia Menor. São as 7 cartas às 7 igrejas, que estão ali no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse. Estas cartas, elas, por seus símbolos, nós conseguimos identificar diferentes períodos da história. Mas o último período, chamado em Apocalipse 3, a partir do verso 14, de Laodiceia, é justamente o período que antecederia a volta de Jesus. E pelos símbolos que o Apocalipse nos apresenta, eu creio que este é justamente o período em que nós estamos vivendo. Você diz amém por isso? Nós estamos no último período da história deste mundo. Vai ser os meus olhos, ou serão os meus olhos, os seus olhos, que verão Jesus voltar. Essa é a nossa maior esperança. O livro do Apocalipse, muita gente tem medo de estudar porque acha que é um livro de destruição, de guerras, mas na verdade é um livro de esperança, porque fala da volta de Jesus. E a nossa maior esperança, é a bendita esperança de todo cristão, é a volta de Jesus. Mas aqui, no capítulo 3, se você quiser me acompanhar, verso 14 em diante, João assim nos traz a descrição. Apocalipse 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas, diz aqui, você não sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos até aqui por enquanto. João olha para o último período da história deste mundo e João coloca a condição das pessoas que viveriam nesse período como uma condição deplorável. As pessoas estariam num estado de inconsciência. Elas aparentemente não estavam percebendo de sua condição, porque elas diziam: não, eu sou rico, muito pelo contrário, eu não sou pobre. Eu estou abastado. Mas eles tinham a triste condição de estarem sobre uma cegueira, uma nudez e uma pobreza. Os símbolos descritos aqui em João, ou por João em Apocalipse, descreve a condição de um povo que estava se afastando de Deus. E se nós olharmos realmente o nosso mundo hoje, qual é a condição do nosso mundo? As pessoas não estão cada dia mais afastando-se de Deus? Eu não gosto de um jornalista em especial, não é por ele, mas eu não gosto do jornal dele, nem vou falar o nome aqui, para não cometer nenhuma gafe ou fazer alguma coisa que vai dar problema, mas eu não gosto dele porque o telejornal dele é só tragédia. Ele abre o jornal falando de morte, de violência e termina o jornal falando da mesma coisa. Não há um período naquele jornal onde ele traz alguma outra notícia boa, é só tragédia.
Eu não gosto de olhar aquele jornal. Mas meus pais gostam. E olham todos os dias. E muitas vezes eu estou almoçando e estou ouvindo. E hoje eu estava ouvindo ele falando. Algumas coisas às vezes nos revoltam. Eu não gosto de ver porque a gente vê a condição deplorável que o ser humano se encontra. Eu não sei quantos acompanharam a história. Eu acho que foi ontem que aconteceu ali em Esteio. Um rapaz de 20 anos matou o vizinho de 16 anos por causa de uma galinha. Briga por um bichinho, uma galinha. E nesse jornal ele estava falando de um outro grupo de parentes, parece que cunhados, que um matou o outro por causa de um sachê de ketchup. Então veja a condição que o ser humano chega, de matar por nada. O ser humano realmente é miserável, pobre, cego, porque não entende a sua condição. E não entende a sua condição porque está cada dia mais longe de Deus. E quando o ser humano se afasta de Deus, o inimigo vai cegando o ser humano. E o ser humano não entende mais nem próprio quem ele é. O inimigo é como um ladrão. O inimigo vem, como diz o próprio Jesus lá em João, para matar, roubar e destruir. Pedro diz que ele é como um leão que está rugindo, procurando alguém para devorar. E ele tenta nos enganar de todos os jeitos. Nós precisamos muito do conselho que é descrito adiante aqui, na continuação do texto. Jesus, ele nos faz um aconselhamento importantíssimo para que nós, que vivemos no período que antecederia a volta de Jesus, nós não pudéssemos ser pegos despercebidos. Eu quero fazer, antes de ler esses últimos versos, 2 convites a vocês. Eu entendo os desafios que existem em vivermos neste período da história. Porque se Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, logo a sua fúria aumenta. Então, ele tenta de todos os jeitos nos tragar. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Precisamos crescer na fé, como o pastor, acho que foi o pastor João que falou aqui, né? Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. É o único jeito que nós temos para vencermos as ciladas do inimigo. Os dardos inflamados do inimigo, como diz Efésios. E eu quero fazer 2 convites a vocês. E as pessoas que nos ouvem pela internet também. Acho que o pastor Henrique colocou meu telefone. Está ali meu telefone. Na quinta-feira agora, nós vamos fazer um programa, vamos gravar um programa aqui na igreja, às 18 horas. Eu deixei meu telefone, o pastor Henrique colocou ali, porque nós convidamos você a enviar perguntas da Bíblia para nós. Nós queremos fazer aqui uma espécie de programa de perguntas e respostas da Bíblia. Nós vamos chamar esse programa de Fala aí, Pastor. Então, se você tem alguma dúvida da Bíblia e você quer tirar essa dúvida pela Bíblia, pode enviar um WhatsApp para a gente, tá? E nós vamos responder essa pergunta se assim nós conseguirmos, né? A Bíblia nos dá a resposta e nós vamos buscar dentro da Bíblia a resposta para as suas perguntas. E os irmãos aqui da igreja também são convidados. Tem meu telefone ali, você pode pegar depois e enviar as perguntas que você quiser. E o segundo convite, tanto para os irmãos que nos acompanham pela internet como os que estão aqui, eu tenho já há algum tempo feito seminários de teologia em alguns lugares. Tem algumas pessoas que já estão estudando conosco. Se você também tiver interesse, pode também fazer a pergunta de como funciona o seminário ali pelo WhatsApp, nós vamos responder a vocês. Mas, veja, Jesus olha para o perigo que nós vivemos e ele faz um conselho, ele dá um conselho, diz assim o verso 18: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esses símbolos, a própria Bíblia nos traz. O ouro refinado no fogo, 1 Pedro capítulo 1, verso 17, compara o ouro refinado no fogo a uma fé que é provada. A nossa vida hoje é provada, não é? Nós ouvimos tantas histórias aqui, esses momentos de testemunho, eu pelo menos fico arrepiado de ver como Deus trabalha na nossa vida. Como Deus age, como Deus transforma as situações.
Tudo isso são provações que Deus permite que o ser humano passe, a fim de que ele seja purificado, como um ouro é purificado no fogo. Então Jesus diz assim, olha, compre ouro. Desenvolva a sua fé. Passe pelas lutas da vida, pelas provações, e você vai crescer. A sua fé vai aumentar. Esse é o primeiro conselho, compre ouro. O segundo, compre vestiduras brancas. Apocalipse 19, ele nos traz o relato do que representa as vestiduras brancas. E lá Apocalipse 19 fala que é símbolo, verso 11, símbolo do caráter de Cristo que é purificado em nossa vida. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós, a cada dia mais, somos transformados à imagem do nosso Deus. Porque pela contemplação o ser humano não é transformado. Quanto mais tempo você passa com alguém, querendo ou não, você vai tornar-se igual àquele alguém. Então Jesus está dando um outro conselho. Adquira vestiduras brancas. Aqui é símbolo do caráter de Cristo que é agora colocado em nós, a fim de que Deus transforme a nossa vida. E o outro, ele fala colírio para ungir os olhos, para que veja. O colírio, Atos 10, 38, 1 João 2, verso 20 e 27, descreve o colírio como uma atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem e abre os nossos olhos. É o Espírito Santo que vem e diz assim, Paulo, você está errado. Você tem que mudar a sua vida. Você tem que dar um novo rumo. Você tem que parar de fazer isso e agora fazer isso. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo hoje é enviado para que nós possamos abrir nossos olhos. Tudo isso é muito importante. Porque o verso 19 e 20 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E olha o verso 20. Eu acho lindo esse verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Há um detalhe muito interessante nesse verso. O verso diz assim: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha... Mas como é que se ouve a voz se o que ele fez foi bater e não chamar? Não seria mais lógico dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha batida? Ou eis que estou à porta e chamo, se alguém ouvir a minha voz? Mas o texto diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Como isso? Porque diz bater, mas o que se ouve é a voz e não a batida. Há aqui um elemento cultural. Na época em que João viveu, a época dos discípulos, não era o costume das pessoas chegar nas casas e bater a porta. O costume era chegar na frente da casa e gritar, chamar a pessoa pelo nome. Jesus, certa ocasião, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esse era o costume, era chamar. E as pessoas... Eu vou lá na casa da Leide. A Leide está fazendo uma propaganda dos seus pães que eu estou com uma vontade de conhecer. Então eu vou lá e vou gritar: Leide! Ela vai ouvir a voz. Eu acho que eu conheço a voz. É a voz do pastor Paulo. Como ela me conhece, ela vai e abre a porta. E eu entro em sua casa. Esse era o costume. Por que razão? O texto então diz que eis que estou à porta e bato. Naquela época, apenas uma pessoa batia nas portas. Sabe quem batia nas portas? O ladrão. O ladrão chegava e batia na porta. Eu acho que o César não tem. Acho que não tem ninguém em casa. E aí o ladrão entrava na casa do César e roubava tudo. Mas se ele ouvisse o som de alguém se movimentando na casa, ele fugia. Só os ladrões batiam nas portas. Então Jesus agora diz assim: estou à porta e bato, mas alguém ouvir a minha voz. Sabe por que diz isso? Porque
aqui no Apocalipse, João está dizendo que Jesus está fazendo as duas coisas, batendo e chamando. Por quê? Há uma outra ocasião, as pessoas só batiam e chamavam quando a mensagem era muito urgente. Muito urgente. O meu filho hoje está um rapaz assim, da minha altura quase. Ele vai fazer 12 anos agora dia 16. 16 meu filho completa 12 anos. Mas quando ele era pequenininho, ele gostava, quando era o tamanho do menininho ali, ele era bem peralta, digamos assim. Bagunçava bastante. E na nossa casa, na casa de baixo, a avó dele morava, e eu morava na parte de cima da casa. A avó dele tinha um cachorrinho, daqueles que gostavam de morder. E meu filho parece que não se importava muito com isso. Ou na sua molecagem, ele mexia com o cachorro para ver se o cachorro mordia ele. Um dia, o Mateus mexeu com o cachorro. E o cachorro saiu correndo atrás dele. E ele subiu as escadas, só que pro azar dele aquele dia, a porta estava chaveada. E ele agora apavorado, com o cachorro pronto para morder, sabe o que ele fez? Ele desesperado, ele ficou: pai, pai, socorro, pai! Batia e chamava. Por quê? Era urgente. Se eu não abrisse a porta, o cachorro ia morder. Jesus fazendo assim, ó: eu estou à porta e bato. Mas eu também chamo. Por quê? Porque a mensagem é urgente. Qual é a mensagem urgente? Eu estou voltando. Eu estou voltando. Se eu estou voltando, eu quero que você hoje refaça a sua vida. Você precisa adquirir uma roupa nova. Seu caráter precisa ser transformado. Você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa abrir os seus olhos e receber o Espírito Santo na sua vida. Jesus está voltando. No dia a primeira noite que eu vim aqui, depois foi jantar do pastor Henrique, a irmã Laura fez um banquete maravilhoso. E depois nós ficamos conversando um pouquinho. E eu até falei para o pastor Henrique, não sei se ele lembra, ele disse: eu sou evangelista por natureza. Já fui pastor em escola, já fui pastor de igreja, mas a maior parte dos meus 10 anos de ministério foram em evangelismo. Pelo menos uns 4 junto ali com o pastor César. E eu amo trabalhar para salvar pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus faz de tudo para salvar as pessoas. A Bíblia mostra ele fazendo tudo. E a maior prova disso foi ele vir a este mundo, dar a vida dele para nos salvar. Mas de tantas coisas que eu passei na vida, nessa caminhada de evangelismo e na caminhada ministerial, uma coisa marcou muito a minha vida. Eu não lembro se o César estava junto, mas eu acho que estava. Há alguns anos nós estávamos fazendo uma campanha de evangelismo ali na cidade de Portão. Estava junto? Estava, né? E eu estava um pouco mais adiante, 20 e poucos quilômetros, uma cidadezinha chamada Feliz. Só que nós estávamos concentrados na cidade de Portão. Estávamos parando numa igreja, nos fundos da igreja. E aí aconteceu que nós trabalhamos a semana inteira, visitando, pregando, fazendo apelos. E quando chegou na sexta-feira, tudo estava programado para os batismos em todas as igrejas que nós estávamos fazendo as campanhas. E naquela sexta-feira de manhã, nós havíamos acordado cedo, como de costume, estávamos fazendo o nosso culto, e os diáconos da igreja foram até a igreja para encher o tanque de batismo. A igreja tinha um tanque na parte de trás da plataforma. O batismo seria no sábado de manhã naquela igreja. E ali na sexta-feira eles colocariam o tanque para encher e esquentariam a água, porque era um mês, eu não lembro o mês, mas era bem frio, né, César? Aconteceu
aconteceu que os irmãos viram que não tinha água. Então, eles pegaram, falaram com o vizinho, não tinha água na casa do vizinho também. Os dois irmãos ligaram para as esposas, não tinha água na casa de ninguém. Resumo, não tinha água na cidade. Então, nós saímos, fomos trabalhar. Meio-dia nós voltávamos para usar a cozinha para fazer o nosso almoço, só que não tinha água. E aí, então, não tendo água, não conseguimos fazer o almoço, fomos almoçar na rua, num restaurante. Lá por umas 5 horas, voltamos para tomar banho, para ir para as igrejas, e não tinha água. Eu me dirigi à cidade de Feliz para trabalhar. A gente foi até São Leopoldo tomar banho. Aí depois eu fui para Feliz para trabalhar. O pessoal ali nas igrejas em Portão. Eu lembro quando eu parei o carro em frente à igreja onde estávamos parados. A primeira coisa que eu perguntei foi: e a água, já voltou? E nada de água. E eu lembro que ali surgiram várias ideias, né, para conseguir água para encher o tanque para o batismo. Nada de água. Nós então fizemos um acordo entre nós. Vamos nos revezar toda hora, de hora em hora, um acorda, ver se veio água, para ligar a torneira do tanque de batismo para encher para o batismo que vai acontecer de manhã. E eu dei uma de Gideão. Eu fui no banheiro dos homens e peguei um monte de toalha de papel, coloquei debaixo da torneira e abri o máximo que deu a torneira, para quando viesse a água, o som da água correndo pelos canos me acordasse e eu visse a água. Só que de hora em hora todos foram acordando e nada de água. Quando deu umas 6 horas da manhã, acho que era, um colega nosso disse assim: olha, eu vou orar lá de dentro do tanque, vou clamar a Deus e vou pedir que Deus faça um milagre, mande água. E aí então, quando esse colega nosso saiu do quarto onde nós estávamos fazendo o culto, ele voltou branco. Não sei se César lembra, ele branco e tremendo. E a gente perguntou para ele: o que houve? E ele só nos pegou pelo braço e disse: olha, vamos comigo até a igreja. Quando nós entramos na igreja, sabe o que tinha acontecido? O tanque de batismo estava cheio de água. E a água estava bem morninha. E eu corri para o banheiro para ver a torneira e o papel toalha estava seco. Não tinha água na cidade inteira, mas Deus encheu aquele tanque. Deus esquentou aquela água. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado na nossa salvação. Jesus está voltando. Ele quer nos salvar. E Ele faz de tudo. Ele nos aconselha. A mensagem é urgente. E que Deus nos ajude a cada dia vencermos este mundo. Termos nossos olhos abertos pelo Espírito Santo. Termos o nosso caráter transformado. E crescermos em nossa fé. Que Deus nos abençoe.